Salve nação e a treta na seleção! Que papelão do Leão e do Oswaldo de Oliveira na frente do Ancelotti. Pra dizer que nisso tudo tem um culpado: nós. Clubes, e é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão lá também. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Você vai ver a treta feia ao vivo em evento entre Ancelotti e treinadores brasileiros. Que papelão do Leão e do Oswaldo de Oliveira na frente do Ancelotti, criticando a presença dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Deixa eu falar uma coisinha bem clara e bem direta pro Leão e pro Oswaldo de Oliveira. Os treinadores estrangeiros hoje são muito melhores que os treinadores brasileiros. Então, tem que aturar. Então, os clubes têm toda a razão de procurar treinadores fora do Brasil se a grande maioria dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. Então, em vez de ficarem criticando, fazendo vitimismo, reclamando que tem muito treinador estrangeiro, que os treinadores brasileiros, eles consigam se reciclar, eles consigam não ficar ultrapassados. Antes era muito viciado, né, o sistema. Ah, um caía, entrava o outro caía, entrava o outro. Agora não. Agora os clubes descobriram que há treinadores estrangeiros com muito mais potencial, muitas vezes, do que brasileiros e até ganhando menos. Muitas vezes, então, papelão do Leão, papelão do Oswaldo de Oliveira, deixaram o Ancelotti ali numa situação meio constrangedora. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto. Não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado: nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpe, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive, ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço. Me desculpe, mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? Obrigado, Leão. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão lá também, e volte o brasileiro. A força do treinador brasileiro, que tenho que ser honesto, não é tão forte. Porque una das primeiras coisas que escutei, que não entendo, por que o treinador brasileiro não pode treinar em Europa? Significa que é um pouco, a figura é um pouco fraca. Então, creio que é muito importante trabalhar juntos, todos os treinadores, para que a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol seja forte. Pareceu um pouquinho constrangido com as críticas ali, não suporta o treinador estrangeiro que o Leão falou. Como é que foi esse momento ali para vocês e como é que está sendo essa relação? Né? Olha, a relação é a melhor possível. O Ancelotti tem sido muito justo nas colocações e ele
E o próprio fórum ser realizado dentro da CBF é até um pedido dele, né? Que nós viemos até aqui discutir sobre isso, ou seja, ele foi o primeiro a abrir as portas da CBF para que a FBTF pudesse fazer o fórum aqui dentro. Acho que a partir do momento em que você tem um fórum democrático, tudo pode acontecer. É importante até na fala do Leão que ele reconhece, e ele mesmo diz que reconhece, e que do café até o fórum, até a fala dele, ele mudou de ideia. Então isso mostra também que uma conversa entre eles fez, de certa forma, que ele enxergasse dessa forma. A fala do Oswaldo também é uma fala forte. Eu acho que nós estamos num lugar onde as pessoas se sentem confortáveis para falar o que sentem, o que estão passando. E tudo isso, depois, com calma, a gente vai sentar, montar o documento e, através desse documento, a gente espera que sejam feitos os ajustes necessários para que o técnico brasileiro possa andar lado a lado com atletas, com instituições, com federações, que é o nosso objetivo. E aí, nação, mano, que fala vergonhosa essa do Leão e do Oswaldo de Oliveira. Sério, me deu uma vergonha alheia aqui, cara, porque é óbvio que o futebol brasileiro tá ultrapassado com seus treinadores. Senão nós teríamos treinadores brasileiros em times relevantes lá na Europa. Me fala um treinador brasileiro que tem um time de verdade mesmo na Europa, que disputa grandes competições. Não tem, cara. Ninguém quer saber de técnico brasileiro, não. Se os times aqui do Brasil não querem saber de treinador brasileiro, você imagina os caras de fora. Então o futebol brasileiro com seus treinadores estão muito ultrapassados. E é culpa desses caras aí, que faziam parte do ciclo vicioso de treinadores. Não é nem muito tarde não, ó. É recente até, coisa de 10 a 12 anos atrás. O ciclo dos treinadores brasileiros eram esses. André Luxemburgo, Cuca, Mano Menezes, Felipão, Muricy Ramalho, o próprio Oswaldo. Os caras ficavam trocando de emprego entre eles e cada um ganhava ali 500 mil, 1 milhão. O próprio senhor Tite, que hoje não tem mercado em lugar nenhum. Por quê? Porque não se modernizou, o cara não foi estudar. Enquanto eles ficavam trocando de emprego, eu vou pro Atlético, eu vou pro Cruzeiro, você tá no Cruzeiro, então eu vou sair, vou pro Palmeiras. Eu tô indo pro Santos, você tá indo pro Sport. Era assim, o futebol foi mudando, foi modernizando. Antes, você assumir uma equipe grande, era quase certeza de um bom projeto, porque o futebol era assim. Você com um bom time, um time mais caro, perante ao outro que não tem um investimento tão grande, a tendência era fazer uma boa competição. Era muito difícil um grande cair. Caía uma vez ou outra. Hoje não, cara. Hoje, um time pequeno, ele vai para jogar uma Copa do Brasil e elimina com certa facilidade o time grande. Olha o que aconteceu nessa Copa do Brasil. Quantos times não caíram antes das oitavas de final ou das quartas de final? Muitos times grandes. Antes isso acontecia de vez em quando. Era ali, uma vez na vida, outra na morte, um Palmeiras pro Asa de Arapiraca. Era muito difícil. Hoje não, cara. Hoje o futebol brasileiro modernizou. E sabe esses caras que comandavam o futebol brasileiro como treinadores? Não se modernizaram. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó. Já vê os comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.